Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história que está literalmente escrita no nosso DNA. É a história de uma parceria de milênios entre nós, seres humanos, e as plantas que a gente come. Sabe aquela sensação de que alguns alimentos, tipo o alho e gengibre, parecem que foram feitos sob medida para o nosso corpo? Pois é, isso não é só uma impressão, não, é muito mais que coincidência. É o eco de uma história. Uma história muito, mas muito antiga. E para encontrar a resposta para isso, a gente não vai olhar para um laboratório moderno, não. A gente precisa fazer uma viagem no tempo. Uma viagem de 10 mil anos, lá para o comecinho da nossa jornada com as plantas, bem antes da ciência como a gente conhece hoje. Então vamos lá. A chave para a gente desvendar todo esse mistério está num conceito científico que é fundamental para essa história. Coevolução. Parece complicado, mas a ideia é bem simples, na verdade. Imagina uma longa, mas muito longa mesmo, conversa química. Durante milhares de anos, nosso corpo e algumas plantas específicas foram, digamos, aprendendo a falar a mesma língua. Foi um ajuste fino, um diálogo que acabou criando uma sinergia que é simplesmente única. Ok? Agora que a gente já entendeu o conceito, vamos começar nossa viagem no tempo de verdade, para conhecer quem foram os nossos primeiros parceiros nessa dança evolutiva. Olha só o nosso mapa. A gente começa lá atrás, 10 mil anos, na Era Neolítica, com o nascimento da agricultura. Depois a gente avança para as grandes civilizações antigas, há uns 5 mil anos. E por fim, a gente chega na integração global, que começou uns 500 anos atrás. É exatamente aqui, nesse período de 7 a 10 mil anos atrás, que as bases de tudo que a gente é hoje, bioquimicamente falando, foram estabelecidas. É o ponto de partida. 7 mil anos? Pensa só, é muito tempo. É o tempo que o nosso metabolismo levou para se adaptar, para entender direitinho como usar plantas que hoje são super comuns para a gente, como a banana. O corpo aprendeu a usar o potássio, os açúcares dela, como um combustível rápido, sabe? Super eficiente. E falando nesses primeiros aliados, alho e cebola. Eles são exemplos perfeitos disso. Por terem sido uma das primeiras plantas que a gente começou a cultivar, o nosso corpo teve tempo de sobra para entender os compostos de enxofre deles. Então, em vez de ver esses compostos como algo estranho, o corpo aprendeu a reconhecê-los como bem, como aliados poderosos para a nossa imunidade e para a saúde do coração. Agora, vamos dar um salto no tempo, porque civilizações antigas, elas foram além. Elas não só comiam essas plantas, elas começaram a organizar esse conhecimento, a sistematizar, criando, basicamente, a primeira farmácia do mundo. 4.500 anos. É mais ou menos esse o tempo de adaptação que a gente teve com outra família incrível, a do gengibre e da cúrcuma. E eles não eram qualquer planta. Eram verdadeiros pilares da medicina antiga. Pensa na tradição Ayurveda, na Índia. Lá, a cúrcuma e o gengibre nunca foram só temperos. Eram sagrados, usados em rituais. E o mais fascinante é ver como essa importância cultural, na verdade, reflete uma sabedoria biológica muito, muito profunda. Uma coisa está ligada na outra. Exatamente isso. Essa história tão longa, essa exposição contínua, foi como um treinamento para o nosso corpo. Ele desenvolveu caminhos específicos para que os compostos da cúrcuma e do gengibre, como a curcumina e o gingerol, funcionassem como reguladores internos, sabe? Como guardiões, protegendo as nossas células contra danos. Beleza, a gente viu a história. Mas fica a pergunta, como é que o nosso corpo se lembra dessas plantas? Tipo, qual é o mecanismo biológico que está por trás de tudo isso? Olha, essa comparação aqui é perfeita para entender. Pensa numa alergia. Uma alergia, no fundo, é o nosso sistema imunológico se confundindo, interpretando algo errado. Com essas plantas com as quais a gente coevoluiu, o nosso sistema de defesa aprendeu a lição. Ele olha para a assinatura química e pensa, opa, esse aqui eu conheço, é amigo. E aí ele não dispara o alarme falso. Então, o processo todo se resume a basicamente 3 passos. Primeiro, o reconhecimento. O sistema imunológico aprende a identificar e dizer, tá tudo bem. Depois vem a modulação. O corpo começa a usar esses compostos para se regular, para se equilibrar. E por último, a eficiência. Ele integra tudo isso de forma perfeita nos seus processos de energia e proteção. Ah, essa tabela aqui resume tudo de um jeito fantástico. Dá uma olhada. Cada planta funciona como uma ferramenta específica que nosso corpo aprendeu a usar com maestria. A gente tem a energia rápida da banana, o estímulo do guaraná, até a proteção das nossas mitocôndrias, que são as nossas usinas de energia, com o resveratrol da uva. É ou não é uma sinergia perfeita?
Tudo bem, essa história toda é fascinante, mas a gente pode se perguntar, e daí? Por que isso importa pra gente, hoje, agora, em pleno século XXI? Porque a adaptação, essa dança, ela nunca parou. É uma história que tem duas partes, na verdade. Pega plantas aqui das Américas, como o açaí ou a jabuticaba. Existiu uma coevolução de milênios com os povos originários. Aí, depois do século XV, com a integração global, o resto do mundo começou a entrar nessa dança também. Um processo de adaptação que, na real, está acontecendo até hoje. E essa frase, ela resume a essência de tudo isso de um jeito brilhante. Essas plantas não são só comida, elas são informação. São como chaves químicas, e o nosso corpo, depois de milênios de treinamento, aprendeu a usar essas chaves para destravar o que há de melhor nele, para otimizar a saúde e a longevidade. E é com essa pergunta que a gente termina essa nossa análise. Uma pergunta que fica para a gente refletir. Se os nossos corpos carregam essa memória ancestral tão profunda com a natureza, o que será que a gente está pedindo para eles esquecerem hoje, com um mundo tão cheio de substâncias novas, ultraprocessadas? É uma reflexão sobre a sabedoria que já está escrita no nosso DNA. Muito obrigada pela companhia